próximo teorema, então, vamos lá. Vamos ver o que diz esse próximo teorema. Diz o seguinte, dado uma reta, então, dada uma reta, tá? Existe pelo menos um ponto que não pertence a ela. Ok? Então, dado uma reta, vai existir pelo menos um ponto que não pertence a ela. Beleza? Esse é o primeiro item desse resultado. Segundo item. Segundo item diz o seguinte. Dado um ponto qualquer. Então, dado um ponto qualquer, existe pelo menos uma reta não passando por ele. Então, o primeiro dizia que, dada uma reta, existe um ponto fora dela. O segundo diz que, dado um ponto, existe uma reta que não passa por ele. Tá? É como se fosse o contrário. Né? Muito bem. E o terceiro item diz o seguinte. Dado um ponto qualquer, existem pelo menos duas retas que passam por ele. Tá? Então, dado um ponto qualquer, vai ter pelo menos duas retas que passam por ele. Tá bom? Então, vamos ver como que a gente pode demonstrar. Né? Demonstração. Bom, a demonstração, esse aqui vai ser direto. Tá? Então, primeiro diz o seguinte, ó, dado uma reta, então seja R essa reta, então seja R a reta dada. Tá. Então, existe pelo menos um ponto que não pertence a ela. É isso que a gente está falando. Tá? Bom, eu tenho a reta E, certo? Então, pelo axioma 2, tá? Pelo axioma 2, existem dois pontos que pertencem a ela. Tá bom? É isso que diz o segundo axioma de incidência. Então, existem pontos P e Q que pertencem a ela. Beleza. Agora, pelo axioma 3, tá? A gente tem dois pontos aqui, não é? P e Q. O axioma 3 diz que existem pelo menos 3 pontos não colineares. Então, se eu já tenho P e Q, vai existir um outro ponto que não é colinear com esse. Tá? Então, pelo axioma 3, existe um ponto R não colinear com P e Q. Tá? Então, vai existir esse ponto R que não é colinear com P e Q. Beleza. Então, aí formamos 3 pontos não colineares, P, Q e R. Bom, como R é não colinear com P e Q, e P e Q pertencem à reta R, esse ponto R, ele pode estar na reta R? Não, porque se ele estivesse na reta R, ele seria colinear com P e Q. Certo? Logo, R não pertence à reta R.
Então, ponto R não pertence à reta R. Beleza? Então, com isso a gente mostrou a existência. Tá? Mostramos a existência, que existe esse ponto. Tá? Que é só isso que pede. Não fala que é único. Né? Não existe só um ponto fora da reta, existem vários. Tá? Muito bem, mas por enquanto a gente só pode garantir a existência de um. Por enquanto. Beleza, isso o item A. Bom, então o item A. O item B. O item B, dado um ponto qualquer. Então, seja P esse ponto. O ponto dado. Beleza. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que existe pelo menos uma reta que não passa por ele. Tá bom? Muito bem. Bom, então como que a gente faz? Então, se eu tenho um ponto P, pelo axioma 3, ele vai falar que existem outros dois pontos que não são colineares com ele. Tá? Então, pelo axioma 3, existe Q e R não pontos não colineares com P. Ou seja, não estão todos em uma mesma reta com P. Beleza? Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Ó? Então, tem 3 pontos. Né? Então, tem P, Q e R. Tá? Então, pelo axioma 2, o que o axioma 2 diz? Por 2 pontos passa uma única reta. Quer dizer, não, esse é o 1. Pelo axioma 1, dados 2 pontos, existe uma única reta que passa por eles. Então, vejam só. Se eu tenho o ponto P, eu vou ter uma reta... dado o ponto P, a gente obteve pelo axioma 3 os pontos Q e R, que são não colineares com P. Tá? Agora, dados esses pontos Q e R, existe uma única reta que passa por eles. Tá? Essa reta pode conter o ponto P? Não, porque se contesse o ponto P, eles seriam colineares. Tá? Então, pelo axioma 1, existe uma reta R, existe uma única reta R, passando por Q e R. Tá? Como P, Q e R são não colineares, temos que o ponto P não pertence à reta R. Beleza? Então é assim. Então dado um ponto P, pelo axioma 3, vai existir pontos Q e R não colineares com P. Pelo axioma 1, existe uma única reta que passa por Q e R. Tá? E essa reta não pode conter P porque eles são não colineares. Tá? Então, achamos a reta aqui que não contém o ponto. Muito bem. Item C. Terceiro item diz o seguinte. Dado um ponto qualquer, então seja P, esse ponto. Vamos dar nome aos bois aqui. O ponto dado. Tá? Então, seja P o ponto dado. Existem pelo menos 2 retas que passam por ele. Tá? É isso que a gente tem que mostrar agora. Bom, de novo, pelo axioma 3, existem 2 pontos que são não colineares. Então, pelo axioma 3, existem os pontos Q e R, pontos não colineares. Com o ponto P. Ok? Muito bem. Bom, então achei 3 pontos aí não colineares, P, Q e R. Tá? Mas vejam só, pelo axioma 1,
existe uma única reta que passa por P e Q. Ainda pelo axioma 1, existe uma única reta que passa por P e R. Então a gente exibiu duas retas, né? Não podem ser as mesmas porque os três pontos são não colineares, que contém o ponto P. Tá? Então, pelo axioma 1, existe uma única reta R com P e Q pertencente a ela. I, que o Rzinho, né? I, existe uma única reta S, né? Com P e R pertencente a ela. Tá? Então existe uma única reta que passa por P e Q e uma única reta que passa por P e R. Como P, Q e R são não colineares, então segue que a reta S é diferente da reta R. Então, portanto, a gente viu a existência de S e R com P pertencente a R e P pertencente a S. Então, vimos que existem duas retas que contêm o ponto P. Então, tá vendo como que é formulada uma teoria? A gente teve lá, então, primeiro os três axiomas de incidência, e esses teoremas aqui, a gente prova eles usando os axiomas. Tá? Então, através dos axiomas, a gente vai provando passo a passo. Tá bom? Pessoal, não sei se a letra aqui está suficiente para poder enxergar, mas como eu vou falando o que vai acontecendo cada passo a passo, e vocês têm aí anotado, tá? Então não estou me preocupando em escrever direitinho aqui na lousa. É mais uma explicação do que realmente para vocês copiarem aqui. Né? Vocês têm as notas de aula exatamente para otimizar isso. Tá bom? Muito bem, então com isso a gente consegue fazer aqui a demonstração. Termina a demonstração desse teorema.